Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro encontro, vamos estudar a Bíblia. O objetivo, já o próprio tema já diz, nós vamos estudar a Bíblia. Mas antes de chegarmos a estudarmos o texto bíblico diretamente, nós temos que fazer algumas observações muito importantes. Meu objetivo é ter encontros com você todos os dias, 1 hora, no máximo. 1 hora abrindo, 0 hora, ou melhor, no 0 minuto e 60 minutos depois encerrar toda a programação. Inicialmente, esses 2 primeiros encontros, eu vou informar, eu vou mandar para você o material, vou passar para você a instrução. Por que razão? Porque você precisa ter essa base inicial. A partir do terceiro encontro, a ideia é fazer um encontro utilizando um aplicativo que permita a gente estar conversando juntos. Então, eu estou vendo aqui direitinho um programa chamado Zoom, o outro chamado Hangout ou Meet, que são programas justamente feitos para que pessoas, além de se comunicarem, possam compartilhar também arquivos e também possa ser em grupo. Então, por exemplo, você vai me ver na tela, no seu computador ou no seu celular, e mais os outros que estão participando. E todos nós vamos poder interagir. Vai ser como se fosse uma aula física, não é? Numa sala de aula, num prédio e tudo mais, né? Escola Bíblica Dominical. Só que você vai estar em casa, eu vou estar aqui, e a gente vai estar compartilhando esses estudos. Você vai poder fazer perguntas e pedir, tirar dúvidas para a gente esclarecer, ok? Então já começa aí se organizando direitinho. Eu só estou confirmando, fazendo os testes ainda com os 2 programas. Existe um terceiro, que é o chamado Google Student, ou Google para estudantes, que é feito justamente para isso, fazer uma sala de aula interativa, ok? Então, esteja desde já entusiasmado, se preparando. Eu vou te mandar agora o material. Esse material tem como objetivo que você tenha as informações iniciais, que vão ser essenciais para os estudos específicos, tá bom? Então, por isso que hoje nosso encontro não vai ser você me perguntando, respondendo direto. Eu vou te mandar primeiro o material de estudo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos aproveitar bastante. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a tua vida. Vamos lá? Então vamos aqui. O tema do nosso estudo, do nosso encontro, ele se chama Conhecendo a Bíblia. Como é o estudo bíblico, e nós vamos estudar conhecimentos bíblicos, é muito importante que você conheça o livro que você tem em mãos. A sua origem, como ele foi formado, por que foi formado, qual a linguagem dele, quais foram as dificuldades, por quanto tempo, quantas pessoas. Tudo isso faz parte desta compreensão. Então é muito importante você ter essas informações para que a gente possa desenvolver uma compreensão adequada da palavra de Deus. Outra coisa, eu gosto muito de estudar a Bíblia de forma cronológica. O que é isso? Nós estamos habituados a ler a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e vai até Apocalipse, na sequência que estão lá no índice, ok? Pois bem, esta sequência que está na Bíblia, no índice, ela não é a sequência em que foi escrito. Está entendendo? Vou repetir. A sequência que você vê lá no índice bíblico, ela não é a sequência que foi escrita. Por exemplo, por uma questão de observação, eu diria assim, qual foi o primeiro livro escrito? Não foi o Gênesis, ok? Porque o autor do livro de Gênesis é Moisés. Quem nasceu antes de Moisés que nós lemos na Bíblia? Por exemplo, nós temos o próprio Adão, nós temos Abraão, ok? Nós temos Noé, que são personagens que foram contados no livro de Gênesis, porém, eles
foram bem antes de Moisés, que é o autor desse livro de Gênesis. Então, o que acontecia naquela época? Com o passar dos anos, a tradição histórica de família era o seguinte: o pai ou o mais antigo que sabia a história, que sabia do que tinha acontecido, porque testemunhou, contava para o filho. E estes contavam para os seus filhos e assim sucessivamente. Num determinado momento da história do ser humano, ele começou a contar a sua história no físico, no papel, no tecido, pele de animal, em vasos. Ele começou a fixar a história num material mais permanente, ok? Então, a partir de Moisés, principalmente, nós vamos encontrar escritos em maior abundância. Então, Moisés ouviu dos seus antepassados toda a criação e ele foi lá e foi transcrevendo. O Espírito Santo foi trabalhando com ele: ó, Moisés, isso aqui também falta. E Moisés foi acrescentando o quê? Aquilo que ele também estava vivendo, ok? Então é muito importante a gente ler a Bíblia pensando também no contexto cronológico. Por exemplo, uma curiosidade: o primeiro livro, o livro mais antigo da Bíblia, não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó. Com o livro é Jó. Porque ele antecede, pelo menos, o que uma linha de interpretação que eu sigo e entende. O livro de Jó foi do período, daquele período entre Noé e Abraão. Então, o livro de Jó, a história de Jó foi antes, ok? Essa história foi antes. Quando ela foi colocada no papel, foi a partir do período de Moisés. Então aí a gente vai aprendendo algumas curiosidades bíblicas que são muito importantes, ok? Por isso, nós vamos começar com esta base introdutória. Ela é bem simples para que você possa gravar e depois compartilhar. Por exemplo, a Bíblia, você sabe, eu sei, você já deve ter tido a curiosidade, ela é formada de dois blocos principais, ok? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento, 27. O que faz, então, a Bíblia ter um total de 66 livros. Este nome, Bíblia, ele é originado de uma palavra grega, biblos, que na verdade significa livros ou livro. Então, biblos seria um ajuntamento, uma biblioteca de livros. Às vezes a gente acha que a palavra Bíblia é um termo sagrado. Não, apenas são. A palavra Bíblia sagrada significa livro ou livros sagrados. Ok? Então, uma coisa muito importante, até para a gente poder, às vezes, desmistificar algumas coisas que não precisam. Deus já é santo o suficiente e tem muita informação boa e santa na palavra de Deus para a gente ficar inventando outras coisas. Pois bem, a palavra testamento, esse termo testamento, significa pacto ou acordo. No Antigo Testamento ou Velho Testamento, tem algumas Bíblias da década de 50 que está escrito Velho Testamento, né? Porque é justamente esta ideia, um pacto, um acordo feito entre Deus e os homens, entre Deus e o homem, antes de Jesus Cristo. Então Jesus é a referência entre o Antigo e o Novo, ok? Então, testamento significa isso aí, o pacto ou acordo. O Antigo, ele é justamente um acordo entre Deus e a humanidade. Começou com Adão, Deus falou a Adão: crescei e multiplicai. E aí Deus disse: olha, eu estou abençoando vocês para que vocês cresçam e se multipliquem. Depois nós vemos uma outra aliança, um outro pacto feito com Noé, depois da destruição de tudo. E por aí vai. Juntou-se todas estas alianças, todos estes pactos antes de Jesus, e ele é chamado de Antigo Testamento. Ok? No Novo Testamento, como consequência, é o testamento, o acordo ou o pacto feito
a partir de Jesus Cristo. Okay? Então Jesus faz uma nova aliança na celebração da ceia, quando nós lemos no livro no livro de 1 Coríntios, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a celebração da ceia, e Jesus diz na celebração da ceia: esta é a nova aliança, novo pacto que faço convosco. Justamente que estabelecendo ali para nós uma compreensão de que a aliança, o pacto, o acordo agora é a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Significa que vamos esquecer o Antigo Testamento? Não, ao contrário. Nunca se pode pensar isso. Ah, eu sou do Novo Testamento, eu não quero saber nada do Velho. Está errado. Porque se você não compreende o Antigo Testamento, o Novo Testamento fica meio sem sentido. Por que ele está fazendo isso? Por que ele tem que fazer isso? Por que é desta forma? Porque havia uma orientação no passado que precisa ser cumprida. Da mesma forma, você não pode ficar olhando para o Antigo Testamento e esquecer o Novo, porque é a mesma coisa que começar uma história e não ter conclusão. Então, a palavra de Deus ela é composta do Antigo e do Novo. E este Antigo e Novo, ele possui um propósito muito importante. Primeiro, é importante destacar que o propósito de Deus é revelar-se na história e, nesta revelação, fazer o homem revelar-se perante Deus. Quando a gente lê no texto de Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos corrigir, redarguir e nos fazer caminhar em justiça, é justamente por esta razão. Deus se revela, a gente vê a santidade de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na história, e nesta relação com Deus, eu me vejo como pecador e como tal preciso da justiça de Deus. A revelação é uma maneira completa de Deus para o ser humano. Ok? Então vamos em frente. Veja o que eu coloquei aqui para você. Eu já até escrevi, né? Podemos utilizar a palavra aliança para definir o pacto ou o testamento. Em todas as formas é um acordo firmado. Ok? Por isso que no Antigo Testamento, por exemplo, até mencionei aqui, todo o testamento envolveu compromissos e deveres. O que é isso? Quando você lê o Antigo Testamento, Deus estabeleceu algumas regras muito importantes. Algumas delas eu vos dei mandamento, obedeçam. Se vocês pecarem, para que vocês não fiquem fora da minha presença, sacrifiquem animais conforme as regras que eu vou dar a vocês e venham em contrição, em humildade, e eu vou perdoar os seus pecados. Por que razão? Porque a Bíblia deixa muito clara que o pecado nos afasta de Deus. O pecado é como uma morte no relacionamento com Deus. A única forma de apagar o pecado, de tirar essa morte, essa marca da morte, é pelo derramamento de sangue. Quando se derrama o sangue, em razão de um pecado, está se pagando a dívida. Como consequência disso, Deus instituiu aos homens um ato religioso. O livro de Levíticos fala muito sobre isso. Os livros, principalmente os 5 primeiros, falam exatamente do sacrifício, aonde, ao fazer um sacrifício em obediência, não fazer qualquer sacrifício, mas em obediência, eu adquiro da parte de Deus o perdão. Por isso que, quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus Cristo diz que ele cumpriu toda a lei. Ao cumprir toda a lei, em Cristo Jesus, ele obedece todos os princípios, porque eu e você não conseguimos obedecer toda a lei. Nós somos pecadores e falhamos. Por mais que tenham lá 10 mandamentos, existem mais, mas os 10 mandamentos de Êxodo 20, se você erra um, os outros 9 também estão contaminados.
para Deus só há a perfeição. Para que não fosse um problema para nós, o que Deus faz? Manda seu Filho Jesus Cristo, e ele, primeiro, vive conforme a lei e obedece toda a lei, não peca, não erra. Ele foi morto sem merecer. Por que razão? Porque o Antigo Testamento exige que a morte paga pelo pecado. Mas Jesus não pecou, então ele não precisava ter morrido. Mas ele se entrega, ele faz isso por amor. Ele se torna, que nem nós vemos no Antigo Testamento, o cordeiro do sacrifício. Quando uma pessoa queria buscar o perdão de Deus, oferecia um cordeiro perfeito, macho primogênito, em sacrifício a Deus pelos seus pecados. E aquele animal sacrificado ficava no lugar da pessoa, pagava o erro. O que Deus estava fazendo no Antigo Testamento era preparar o homem, ensinar o homem o que viria a acontecer. E aí, como todo ser humano, as pessoas da época, com o passar dos anos, foram se habituando, fazendo coisas mecânicas. Ah, esse é o meu sacrifício, está aqui. Obrigado, Senhor, valeu. Mas o coração não havia se quebrantado. Então Jesus Cristo vem, vive entre nós, e no Novo Testamento a história é contada de que ele morre por mim e por você. Ele morre como um cordeiro para o sacrifício, sem merecer. Mas ele paga com sua vida para que você e eu pudéssemos, então, não precisar fazer sacrifício. Olha que interessante. Jesus vive, não erra, não peca. Ao fazer isto, ele cumpre toda a lei. Cumpriu. Quem cumpre toda a lei tem a lei nas suas mãos. Tem todas as promessas da lei. A partir do momento em que eu e você cremos no sacrifício de Jesus, nos arrependemos do nosso pecado e entregamos nossa vida a Jesus Cristo e somos convertidos, transformados por Ele, nos tornamos filhos de Deus. Como nos tornamos filhos de Deus? Porque da mesma forma que Jesus morreu, eu morri, não fisicamente, mas espiritualmente. E porque criei em Jesus, nova vida surgiu em mim. Essa nova vida é a de Jesus. Olha, se eu vivo a vida de Jesus, se eu estou procurando viver como Jesus viveu, eu cumpri toda a lei. Eu não preciso mais agora obedecer regras da lei para obedecer a Deus. Eu tenho que, pela fé, viver em santidade para agradar a Jesus. Então, Deus estabeleceu no Antigo Testamento regras para que o homem fosse, os judeus naquela época, o povo de Deus, fosse aprendendo a importância desse sacrifício. Quando Jesus vem, ele mostra por que nós precisávamos guardar e experimentar isso no passado, para que pudéssemos entender que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia falado. Ok? Então esse é o processo que é importante. Por isso, no Antigo Testamento, a exigência dos sacrifícios com derramamento de sangue era tão necessário. No Novo, o princípio é o mesmo, entretanto a forma mudou através da morte de Jesus, que assume o lugar do sacrifício. Ok? Então, é muito importante essa compreensão, porque vai nos dando luz para ver por que certas coisas precisam ser cumpridas e outras não são tão exigidas. Bom, vamos lá. Aí fica uma curiosidade. Tá bom, pastor, eu entendi essas duas realidades. Antigo Testamento, Novo Testamento, essa história, mas esse negócio do texto bíblico, as línguas utilizadas, bem, como Deus se revelou dentro da história do ser humano, ele utilizou a língua daquelas pessoas. Ele não veio com uma língua especial, angelical, e os homens tinham que interpretar para fazer. Não. A revelação ela foi feita na língua terrena, para que as pessoas pudessem entender. Por isso que o Antigo Testamento, você está vendo aí,
esses símbolos, esses caracteres, se você reparar, as letras em hebraico, que é do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi, na sua imensa maioria, só alguns trechos que é numa língua aramaica, ela é toda escrita em hebraico. Esta aqui, esse alfabeto, esse aqui é o alfabeto hebraico, algumas letras, e que é lido, veja, na nossa língua, português e europeia e tudo mais, lê-se da esquerda para a direita, ok? No hebraico é da direita, perdão, para a esquerda. Okay. E vai embora, tá bom? Depois a gente vai ter a oportunidade de ver Bíblias na linguagem hebraica. O Novo Testamento contém menos livros que o Antigo Testamento, porém ela tem uma influência de 3 línguas. O hebraico, que encontramos algumas expressões, o grego, que era a língua dominante na época em que foi escrito. Por que razão? A gente vai ver depois isso para frente na história, que o povo de Israel, aqui hebraico, Antigo Testamento, estava lá em Jerusalém. E foram surgindo outros povos. Surgiram os babilônicos, surgiram os persas, surgiram os gregos. Esse grego de Alexandre o Grande, que a gente lê num livro de história, é exatamente esse grego aqui, que são essas letras aqui, ó. Aqui estão nas letras, está na forma maiúscula. Tá bom? E aqui, normal, escreve da esquerda para a direita, tá bom? O grego é assim. O hebraico que é o contrário. E aí o que foi que aconteceu? Alexandre o Grande, ele dominou isso passado muitos anos depois do último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, ok? O livro de Malaquias, então, encerra o Antigo Testamento. Passaram-se muitos anos. Surgiu um novo governo no mundo, chamado o Império Grego, ou os gregos através de Alexandre o Grande, que dominou o mundo. Ele tirou os persas e assumiu o lugar. Alexandre tinha o sonho de unificar o mundo todo, e seu objetivo foi sendo trabalhado a partir do momento de que as pessoas começaram a falar, a aprender a língua grega, porque era a língua comercial, era a língua que você falava em todos os lugares. Pense um pouquinho como hoje. Por exemplo, nós temos os Estados Unidos, a nossa língua é o português, aprendido de pai e mãe, ok? Na escola. Assim como os judeus, naquela época, o hebraico. Porém, Alexandre domina o mundo e vem trazendo a sua influência, e depois que ele morre, os seus descendentes continuam fazendo com que os povos que estão à sua volta aprendam o grego e a utilizem como língua de negócio. Como hoje nós vemos, por exemplo, o inglês ou o espanhol, mas principalmente o inglês. É uma língua que precisa se saber, porque ela é muito utilizada no meio comercial. Havia também o aramaico. O aramaico, ela é uma versão do hebraico, é uma mistura que aconteceu. Por quê? Vejam, os judeus, num determinado momento da história, eles foram levados cativos pela Babilônia, ok? E eles ali estavam em outro país, em outra realidade, continuavam a falar o hebraico, porém, por causa dessa mudança e para se adaptar e se comunicar com o povo babilônico, foram se adaptando, e isso foi surgindo lá uma expressão chamada aramaica, ok? Além disso, também nós temos, por exemplo, os povos que ficaram aonde o povo de Israel estava morando. Isso a gente vai ver quando for mexer um pouquinho com a história.
Mas o que é muito importante é que a Bíblia, ela foi escrita, Antigo e Novo Testamento, com 3 línguas: o hebraico, aramaico e o grego. Ok? Então vamos em frente. Aí está à disposição da Bíblia hebraica. Elas são os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia. Ok? De Gênesis até Malaquias. São os mesmos livros. A diferença é a sequência e também os nomes que são dados. Veja, às vezes, quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos a expressão, vocês podem ver ali na lei e nos profetas, que é justamente a forma como o judeu expressava, dava nome aos livros. O livro tinha um nome próprio, como por exemplo aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso. Porém, estes 5 livros é chamado de Torá, ou a lei. Para o judeu, não é somente 10 mandamentos, são estes 5 livros que são chamados de a Torá, ou a lei. Depois disso, nós temos uma sequência de livros que são chamados os profetas Nevirim, ou Nevirim, profetas anteriores ou profetas posteriores. Tá? Esses profetas, assim, são determinados, são chamados. Nós, por exemplo, chamamos de profetas maiores e profetas menores. É uma designação que é feita. E os escritos, eles não são lei e também não são profetas, mas são escritos feitos para orientação, para conselho, para direcionamento histórico. Por exemplo, para nós, o livro de Daniel, nós que eu falo, os evangélicos, cristãos, de modo geral, o livro de Daniel é um profeta, é um livro de profeta. Para o judeu, é um livro histórico. Ele entra para nós como um profeta, mas os judeus, eles consideram a Bíblia hebraica um livro histórico. Aqui, por exemplo, você tem, deixa eu ver aqui para destacar um ponto importante, o livro de Reis. Ok? Para nós, Reis é um livro histórico, que conta a história de Israel, de Judá e tudo. Para o judeu, na sua Bíblia, eles são chamados de profetas. Porque dentro do livro dos reis você encontra os profetas orientando os reis daquela época. Essa é uma diferença que eles têm e fazem essa distinção da nossa Bíblia. Ok? À disposição, então, da Bíblia, que é chamada Bíblia Protestante Evangélica. A nossa Bíblia, a que a gente usa. Olha aí que coisa, que interessante. Semelhante à hebraica, nós temos o Pentateuco, Penta, 5, ok? Do Velho Testamento. Em seguida, você tem os livros históricos. Aqui, Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, Reis aqui. Para nós é história. Para o judeu, ele é profeta anterior. Esdras, Neemias e Esther. Tudo entra em história para nós. E em seguida, poesias, e aí as profecias ou profetas de Isaías até Malaquias, que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Compreendido aí? Vamos caminhando, para a gente poder aproveitar bem o tempo. Pois bem, nós temos então agora o Novo Testamento. O judeu não acredita, não entende que há um Novo Testamento, não aceita, ok? Não vamos discutir isso, é apenas um fato registrado. Nós cremos que Deus registrou o Novo Testamento, o novo pacto, através de Jesus Cristo. E aí nós temos os evangelhos, que para nós é como se fosse a lei, ou Pentateuco. Por que razão? Não é porque aqui não é Pentateuco, aqui só tem 4, ok? Mas é porque para nós os ensinos de Jesus é como a lei para as nossas vidas. Aí nós temos o nosso livro histórico, que é o livro de Atos, que
poderia se comparar com os livros históricos do Antigo Testamento. Depois disso, vêm as cartas de Paulo, de Pedro, para Timóteo e por aí vai, ok? Estas cartas, são cartas que estão aqui na sequência, de Romanos até Judas. E nós distinguimos entre cartas gerais e cartas particulares. Quer dizer, por exemplo, carta geral aqui, Romanos, Coríntios, ela vai para a igreja e para todos os crentes. Essa aqui, vai para Timóteo, Tito, para uma pessoa, orientando. O que a igreja entendeu? Não, essa carta ela foi mandada para Timóteo, que é um pastor. Então vamos usá-la para orientar a vida de outros pastores, como também da igreja, e assim sucessivamente. E profecia, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, então, para nós, ele tem esta ideia da visão dos profetas no passado. Ok? Então, essa é a divisão da Bíblia protestante ou evangélica. Aí temos, pastor, uma Bíblia para cá, Bíblia para lá, tanta confusão, não é? Não, não é. É que ao longo da história, os homens precisaram decidir quais Bíblias eram realmente sagradas e usaram alguns critérios para isso. Um dos critérios, por exemplo, para escolher se um livro da Bíblia era aceitável ou não, é se o autor, a pessoa que escreveu, ela era discípulo de Jesus ou andou com Jesus. Esse era um critério. O segundo critério era se este texto escrito era aceito pela igreja. Ou melhor, ele era lido. É importante compreender isso. A igreja lia, tirava instrução. Não, isso aqui vem de fulano de tal. Esses eram critérios muito importantes, os dois primeiros critérios muito importantes, além de outros que foram utilizados. Então nós temos aqui algo muito importante de se destacar. Nós falamos da Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento. Falamos da nossa Bíblia, que são os mesmos livros em ordens diferentes, e a Bíblia católica, que também tem os mesmos livros que os nossos, porém alguns livros a mais. Tá bom? É muito importante. Por exemplo, veja aqui, é igual ao nosso 5 primeiros, Pentateuco. Depois ela vem com Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, vai indo, e aparece esse aqui no meio, esses dois, Tobias e Judite. Depois, Macabeus 1 e Macabeus 2. Depois, aqui embaixo, você vai encontrar sabedoria e eclesiástico, diferente de Eclesiastes. Nós temos Eclesiastes, mas na Bíblia Católica tem lá sabedoria e eclesiástico. Ok? Isso vale também, nós vamos encontrar, nós temos adições na Bíblia Católica. No livro de Daniel tem um texto a mais do que a nossa Bíblia. O Salmo, por exemplo, na nossa Bíblia vai até o Salmo 150. Existe uma outra Bíblia, que é a Bíblia ortodoxa, que ela tem um capítulo a mais também no livro de Salmo. Ela tem o Salmo 151. São coisas que a gente vai vendo. Por que isso acontece? Aí muitas perguntas vão surgir. Mas por que tem tanta Bíblia assim? Em primeiro lugar, como já disse antes, nós somos pecadores, temos falhas. E nós não temos o poder espiritual de dizer essa aqui é mais consagrada do que aquela. Por que falo isso? Estes livros que acabei de mencionar, eles que estão a mais, eles são chamados de livros pseudo-epígrafos. Supostamente, a própria Igreja Católica reconhece que estes livros não são necessariamente livros escritos pelo autor que diz que está lá. Mas eles foram inseridos na Bíblia deles
para ajudar a compreender certos conceitos que a Igreja Católica tem. Então, quando você lê a Bíblia Católica, você entende por que a Igreja Católica faz o que faz. Assim como quando você lê a Bíblia protestante ou evangélica, você entende por que nós evangélicos agimos dessa maneira. E quando você pega a Bíblia hebraica, você entende por que o hebreu, o judeu, ortodoxo, aquele que tem a sua religiosidade, não aceita Jesus Cristo como o Messias vindo. Aí você vai, quando você lê o livro da religião, você entende por que aquelas pessoas agem como elas agem. Ok? Então é muito importante entendermos. Eu não estou discutindo aqui certo ou errado, estou dizendo apenas que tem essas diferenças e explica por que as pessoas agem como agem dentro da sua religião. Mais para frente a gente vai discutir sobre questões de por que isso está certo ou está errado. Nós estamos falando aqui sobre o que temos e o que não temos. Tá bom? Vamos lá. Olha aí, eu montei esse gráfico apenas para você entender a distinção, ó, católica, ortodoxa e protestante. Lembre-se que lá na hebraica só é o Antigo Testamento. Mas, para resumir, a católica tem 73 livros, a ortodoxa 80 e a protestante 66. Não significa que quem tem mais livros é mais santo, não. Apenas eles entendem que alguns livros precisam estar ali para ajudar a compreender. E aí, ó, você viu uma coisa, na ortodoxa, o que é a igreja ortodoxa? Antes que eu esqueça, não vai passar. A igreja, o cristianismo foi, ao longo da história, se desenvolvendo e houve uma briga, um racha. A palavra certa é cisma, uma divisão. Lá no começo, a igreja se dividiu em igreja católica e igreja ortodoxa. O ano 1000 depois do nascimento de Jesus. E os católicos ortodoxos, então, acrescentaram estes livros nessa totalidade e os católicos estes outros livros. A adição que eu falei, se você tiver a curiosidade, tem uma Bíblia católica, você vai ver que na sua Bíblia não tem Esther capítulo 10, verso 4, no meio ali tem um trecho que foi acrescentado ali, tem mais versículos. O livro de Daniel, por exemplo, capítulo 3, 24 a 90. E por aí vai. Ok? O Novo Testamento é igual para os três. Essa é, então, a divisão que esses grupos religiosos têm. Bom, aí eu tirei umas fotos, peguei umas imagens, melhor dizendo, para que você pudesse ver a nossa Bíblia, o modelo que a gente tem, a Bíblia católica com a sua imagem, normalmente com uma imagem de algum santo, alguma santa, no caso aqui a ideia da Virgem Maria. A Bíblia hebraica, veja, ela está nessa posição invertida, a nossa Bíblia, a gente vê aqui a capa, né? A hebraica está ao contrário aqui, ó. Por que razão? Porque realmente ela abre para cá. E aí você vai lendo ao contrário. E essa aqui é um dos modelos da Bíblia ortodoxa. Os ortodoxos, eles usam muito ícones, que não são imagens, são desenhos que contam a história dos personagens bíblicos. Ok? Além destes grupos, do nosso grupo de fé cristã, nós temos outros grupos religiosos que utilizam ou a Bíblia ou parte dela, mas usam a Bíblia apenas como auxílio. O que quer dizer isso? Por exemplo, os Mormons, eles têm o livro deles, o livro dos Mormons, a revelação deles. Eles usam a Bíblia apenas como referência, mas a Bíblia deles é o livro dos Mormons. As testemunhas de Jeová, eles pegaram a Bíblia e fizeram algumas alterações em alguns textos para validarem sua interpretação. Por isso que é chamado de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E os adventistas usam sim, pregam, anunciam a mensagem através da Bíblia Sagrada, que nós usamos, a mesma,
porém eles dão muita ênfase a Ellen White, que é uma das fundadoras do Adventismo e para muitos a profetisa da denominação. Às vezes, nem todos, claro, e assim mesmo há algumas discussões sobre isso, estou aqui fazendo juízo de valor, muitas vezes a interpretação de Ellen White sobrepõe alguns conceitos bíblicos bem fundamentados. E aí gera algumas dificuldades, ok? Então, vamos caminhar. De qualquer maneira, os adventistas creem em Jesus, os mormons dizem que Jesus é um ser celeste, os testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é um Deus, não é o Deus. Tanto que ali em João capítulo 1, no princípio criou Deus, criou os céus e a terra, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. No nosso texto bíblico, João, eles alteraram e colocaram lá que Jesus, o Verbo, é um, ou era um Deus. Como se um Deus, e a palavra Deus está em letras minúsculas. Tá? Deixando claro que não creem na divindade igual a Deus de Jesus Cristo. Como a Bíblia então chegou até nós? Olha lá. Para a gente entender bem essa ideia, é muito importante que você entenda o seguinte: quanto tempo foi que levou para a Bíblia ser escrita? Fazendo a temporal aí, 1.600 anos. Cerca de, aproximadamente. Se a gente for contar, por exemplo, o povo Israel, o judeu ortodoxo, no seu calendário, eles estão no ano 5.000, se não me engano, 5.700 e alguma coisa. Eu não pesquisei agora recentemente, mas já passou do ano 5.000 há muito tempo. Ok? Mas o relato bíblico contado na Bíblia gira em torno de 1.600 anos. E foram cerca de 40 pessoas, homens de Deus, que foram escolhidos para escrever. A escrita foi feita em vários locais. Vários locais o texto bíblico foi redigido. Por exemplo, Oriente Médio, como é conhecido hoje a região também da Palestina, Iraque e Israel. Bom, na Ásia Menor, aquela região, se você vê o mapa, procura Turquia. Toda aquela região embaixo, ali na beira do Mar Grande, você vai encontrar o que antigamente era chamado de Ásia Menor. Você pode procurar, por exemplo, na sua Bíblia, deve ter mapas bíblicos lá. Europa, hoje nós temos Roma e Grécia. O apóstolo Paulo escreve a Corinto, ele escreve aos romanos, Pedro escreve também para eles, e nós temos alguns registros que Paulo, por exemplo, preso, escreve para outras igrejas. Então, o escrito bíblico, ele correu o mundo conhecido daquela época. E aí estão os materiais que eram usados na época de Jesus, na época dos profetas, para transcrever a palavra de Deus. Lembre-se, antigamente, antes da escrita, era oral. O pai contava para o filho, que contava para o neto, que contava para o bisneto. Ok? Mas não era só para um, era para a família toda. E aí, com o passar dos anos, essas pessoas foram morrendo e foi se sentindo a necessidade de escrever fisicamente as informações, preservar a história. E aí nós temos, por exemplo, as ostracas. Eu sempre confio ostracas ou ostracas, mas eram, o que era? Eu já fiz isso quando criança. Quando pegava um vaso de barro que quebrava, aí você pega lá no vaso e fica escrevendo ou rabiscando naquele caco de vaso. Às vezes mandava-se mensagem nesse caco, pedaço. E às vezes escrevia-se alguns versículos ou alguma história bíblica nesses pedaços. Às vezes era feito num vaso, o vaso quebrou e se achava. Como esse pedaço aqui, ó, alguém mandando uma mensagem para Kimon. E aqui em grego, no caso. Né? Aqui, por exemplo, está vendo aqui
se você está vendo ele me acompanhando, tem um círculo amarelinho aqui em volta com uma seta, e aqui é uma mensagem, e aqui está o nome de Deus, que é o chamado texto tetragrama, né? Que são as 4 letras que representam em hebraico o nome de Deus, escrito num caco de barro. Ó. Essa planta aqui é chamada de papiro. O que é o papiro? Era a planta em que se tirava, se produzia o papel. Por isso que a palavra papel é derivada dessa expressão papyrus. Pegava-se esses gravetos, o caule, ó, e o prensava, e ia trançando um no outro, ia prensando, deixava secando, e aí você tinha a celulose, e aí se escrevia nesse material aqui. Aqui tem outras óstracas. Esse daqui de baixo, à esquerda, é um tecido, é tecido de pele de animal. Quando pega-se a pele, por exemplo, do carneiro, e você curte, faz o curtimento, e você deixa secando, a parte interna era usada para se escrever. E aí você tem esse aqui, ó, é o papiro, perdão, esse aqui. Tá? E aqui é um rolo tradicional, naquela época não era como hoje, né? Como livro, né? Que é com capa, contracapa, eram rolos semelhantes a esse aqui à direita. Esses eram os materiais escritos. Tá aí, meus irmãos. Eu quero parar aqui, dei muita informação hoje, e essa informação é justamente para que você possa guardar para os estudos que vamos fazer daqui para frente. E amanhã eu vou complementar estas informações sobre exatamente a estrutura da Bíblia, quem são os profetas, por que é isso, por que é aquilo. A gente vai fechar, e aí na próxima, amanhã, hoje é terça, quarta, quinta-feira, se Deus permitir, aí a gente começa estudando os livros da Bíblia. Bem? Vamos trabalhar aí para nós terminarmos alguns livros, nós vamos ficar quase que 1 hora conversando sobre eles, nós vamos trocar ideias, e outros, com certeza, nós vamos trabalhar 2, 3 livros quase que simultaneamente, porque eles são pequenos. Nós vamos estar falando sobre quem é o autor, quando foi escrito, por que foi escrito, qual é o contexto histórico que está acontecendo, a gente vai discutir. Beleza? Deus os abençoe, espero que tenha sido útil. Se de repente em alguma frase eu criei alguma confusão, entre em contato comigo, a gente esclarece e tira a dúvida. E se eu falei alguma coisa que você não concorda, estou aqui para poder a gente corrigir. Tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.